Antes de eu falar das 5 máximas que o homem virtuoso deve ter prazer em servir, é importante nós entendermos o conceito da virtude de servir, né? Então, a virtude de servir, ela envolve a humildade, ela envolve a caridade, ela envolve a coragem, ela envolve a força, a responsabilidade, né? Ou seja, o cuidado. Então, entenda que a virtude de servir, ela não pode estar associada a uma obrigação, né? A algo pesado, a um jugo pesado, mas ela deve ser feita de uma forma prazerosa, com o coração, né? Ou seja, com o espírito, algo que está dentro de você. E muitas vezes, quando você exerce, né, um ato de servir, entenda que você não pode estar esperando receber algo em troca daquilo, né? Se existe um exemplo que pisou na terra, que foi mais perfeito, né, que o ato de servir, foi o nosso mestre, né, o Cristo, Yeshua, e ele deixou isso de forma bem compreensível, né, do que é realmente a virtude de servir, tá bom? E quando se fala da virtude de servir, que é algo que precisa fazer parte da característica, que faz parte da característica de um homem virtuoso, né, nós precisamos entender também o conceito do homem virtuoso, ou seja, o que eu devo considerar quando eu penso em realmente buscar essa virtude para a minha vida, ou seja, me tornar um homem virtuoso, buscar essa auto, né, evolução, esse auto amadurecimento, né, como um homem virtuoso, num prol, né, em prol, consequentemente, de servir ao próximo, de ajudar o próximo, de estender a mão para o próximo, de fazer o bem, né, de praticar a justiça, a verdade, o autocontrole, a disciplina, né, a lealdade, a diligência, né? Ou seja, a mansidão, o controle, né, realmente do seu espírito, o controle realmente do seu impulso, né, carnal. E bem, pensando no conceito das 5 máximas, né, que nós podemos olhar quando se trata do prazer que nós devemos ter em viver, né, como homens de virtude, a primeira delas é ter prazer no ato, ou seja, de servir a Deus. Então, sem dúvidas, essa é a maior máxima, é a maior virtude, né, que um homem, também uma mulher virtuosa, pode alcançar, pode conceber, que é simplesmente a virtude de servir a Deus, tá bom? Bem, lá em Salmos 100, capítulo 100, versículo 2, está escrito assim, né? Serve ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto, né? Ou seja, servir a Deus acima de todas as coisas, né? É você fazer aquilo não por medo do inferno, não por medo da escuridão eterna, mas simplesmente talvez pelo medo, pelo temor de saber que no inferno não existe Deus, a presença, a graça, a glória de Deus não está naquele lugar. Então não é sobre o que você vai viver lá, o sofrimento que existe naquele lugar, mas é sobre você estar longe de Deus. E servir a Deus não é servir a Deus em prol de buscar as bênçãos que já estão liberadas para aqueles que obedecem a Deus, mas é servir a Deus com vontade, com amor do seu interior, né? Como é dito, por exemplo, o Shema Israel, né? Ouve Israel, né? Yahweh seu Elohim, né? Amarás ao seu Deus, né? De todas as tuas forças, de toda a sua alma, né? De todo o teu coração, de todo o seu entendimento, tá? E lá em Josué 24:15, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então observe que aqui neste momento, né, quando você faz Josué aqui, ele deixa bem claro que não somente ele, mas toda a casa dele, toda a família dele, que estava com ele naquele momento da vida dele, iria sim servir a Deus, tá bom? Então, servir a Deus basicamente é você praticar os mandamentos do Eterno, você ser obediente ao Eterno. O Eterno falar, você vai, assim como ele falou para Abraão, né? Abraão, lelehá, saia por ti mesmo, Abraão foi. Aí ele falar, não faz, você não faz. Aí ele falar, fica, você fica. Né? Ou seja, é um ato de obediência a Deus. E servir a Deus, né? Os mandamentos do Eterno não são pesados, eles não são julgos que nós não podemos carregar. Né? Quando o Eterno começa a se revelar para mim, em meados de 2021, eu fui alcançado pelo Eterno, e desde então eu tenho buscado realmente ser obediente ao Eterno. E entenda que essa busca de servir ao Eterno é algo constante,
ao longo da nossa vida, você nunca vai alcançar uma perfeição, porque da nossa própria natureza, da nossa própria natureza caída, a gente não consegue isso. Mas o Eterno, ele vai ajudando e também ele vai capacitando. Ou seja, não há como esconder realmente quais são as suas intenções diante do Eterno. Nós podemos esconder as nossas intenções, um para com o outro, para com o homem, mas para com Deus não há como esconder, tá bom? Então essa, sem dúvida, ela é exatamente a maior virtude, né, no ato de servir, tá bom? Depois, né, o prazer em servir a família, né? Então, lá em Efésios 5, né, capítulo 5, versículo 25, vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Lá em Efésios, ainda em Efésios, capítulo 6, versículo 4, vós, né, e vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na a disciplina e na admoestação do Senhor. Quando se trata do ato de ter prazer em servir a família, é você servir a sua esposa, é você servir aos seus filhos. E o que seria servir a esposa? É você honrar a sua esposa, você ser fiel à sua esposa, você ser marido de uma só mulher, né? Você não ser ignorante, não ser violento, não ser estúpido com a sua esposa, né? E principalmente você junto com a sua esposa, né? Se esforçarem, né, para estarem nos caminhos do Eterno e, consequentemente, direcionar também a casa, né, que são os vossos filhos, tá? E o amor aos filhos remete exatamente a todo o cuidado, né? A disciplina, a exortação, a repreensão. O amor não é você deixar o seu filho fazer o que ele quer, dar para ele o que ele quer. Pelo contrário, se a gente buscar uma definição da palavra amor, ela envolve principalmente correção, né, disciplina, certo? Exortação. Então, o amor, ele é exortação. O Eterno, né, tem uma passagem que é citada assim, né, que eu corrijo quem eu amo, né? Eu não lembro exatamente agora qual que é o livro, mas enfim, né, o Eterno fala que aqueles que ele ama, ele exorta, ele corrige, se necessário, ele castiga. E a Bíblia, ela é cheia de relatos, né, de momentos que o povo se desvia de Deus e Deus traz, né, traz exortação, traz correção, enfim, tá bom? Então entenda que o amor à família, o amor à esposa, o amor aos filhos, é além de tudo, de todo o cuidado, de ceder o seu tempo, né, de ceder aquilo que talvez era agradável para você, para realmente entregar para eles, tá bom? Bem, o terceiro, né, a terceira máxima, né, que nós devemos desenvolver em nós, né, que é o prazer de servir ao próximo. E lá em Mateus, capítulo 22, versículos 37 a 39, está escrito assim: amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então observa que isso aqui é mandamento, né? E dentro desse mandamento ele engloba tudo, como o mestre Yeshua disse, né? Quando os religiosos perguntaram para ele, né, quais são os maiores mandamentos, ele falou, né, amar a Deus e amar o próximo como a ti mesmo. Porque quando você ama, você não trai, você não subtrai, você não rouba, você não agride, você não é violento, você cuida, você nutre, né? Você ajuda, né? Você se dedica para fazer, né, o bem ou fazer a vontade, né, daquela pessoa. E mesmo que aquela pessoa, por exemplo, ela não possa necessariamente devolver aquilo para você, né? Lá em Atos 20, 35, capítulo 20, versículo 35, mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, amar ao próximo, né, você estender a mão para o próximo, você saber que aquele, por exemplo, aquele homem que trabalhava de repente como autônomo, que sofreu um acidente e consequentemente como autônomo ele não tem uma renda se ele não trabalhar, que ele está com certeza precisando e você pode ir lá ajudar ele. Você pode estender a mão para ele, né? Você pode estender a mão para aquela viúva, você pode estender a mão para aquele órfão, né? Assim como Cristo disse, né? A minha religião é essa, né? Cuidar das viúvas, dos órfãos, certo? É estender a mão para o próximo. E é você fazer isso de uma forma que não seja notável pelos homens, mas que vai ser notável pelo Senhor, tá bom? Pois assim como é dito, né? De Deus não se zomba, aquilo que o homem semear também colherá, tá bom? Então essa é, sem dúvida, né, no ato de servir, né, é a grande terceira máxima que o homem virtuoso deve alcançar e deve praticar ao longo da sua vida, porque você não vai, né, amar só uma vez, só um dia, só um momento. Isso é uma continuação da sua vida. Isso é, na verdade, o que está formando o seu caráter. E a quarta máxima que nós podemos citar é o prazer em servir a uma vida intelectual. Bem, eu tenho hoje exatamente 40 anos, tá? E eu fiz o contrário do que eu deveria ter feito na minha vida ainda quando eu era jovem. Qual foi o contrário? Eu me dediquei mais ao meu cuidado físico, né?
com exercício, com artes marciais, com esporte, e não cuidei da minha vida intelectual como eu deveria ter cuidado, né? E por alguns momentos eu tentei, mas não conseguia ter uma continuidade, talvez por falta de incentivo, e talvez por vontade própria, né? Eu tive muita dificuldade, por exemplo, de, até um certo ponto da minha vida, me encontrar com relação a uma carreira profissional, né? Eu sempre fui muito intenso com aquilo que eu queria fazer, e quando eu não conseguia encontrar intensidade, vontade, algo que eu queria realmente exercer, né, eu simplesmente não dava continuidade. Então, eu passei muito tempo não cuidando da minha vida intelectual. Eu tive oportunidade, né, apesar de meus pais serem, né, minha mãe não era letrada, meu pai não era letrado, mas eles, no que estava ao alcance dele, eles me proporcionaram para mim estudar. Então teve sim uma parte de, digamos assim, de maturidade de jovem, e faltou também talvez um conselho, né, mais específico acerca disso. Bem, eu não sei qual que é a sua idade, de repente você está assistindo esse vídeo e você é jovem ainda, cara. Se você puder manter, né, o cuidado da sua saúde física de uma forma, né, regular, né, através da alimentação, através de uma atividade física, e você deve fazer isso, certo? Tudo bem, mas se você tiver que escolher, né, ainda na sua juventude, entre cuidar do seu corpo, quando eu falo cuidar do corpo, eu falo de algo mais ativo, de praticar exercício, academia, corrida, alguma arte marcial, ou cuidar basicamente do seu intelecto, foca primeiro no seu intelecto. Concentra-se pelo menos em manter uma alimentação saudável e cuida do seu intelecto, tá bom? Porque isso lá na frente vai te cobrar, tá bom? E eu sei bem do que eu estou falando, tá bom? Então, quando a gente fala do prazer em servir a uma vida intelectual, né? Olha só o que está escrito em Provérbios, capítulo 24, versículos 3 a 4. Com a sabedoria se edifica a casa, e pelo conhecimento se encherão as câmaras. Então você vê que a sabedoria, ela traz, né, edificação para o lar, para casa, porque quando você é um homem sábio, e a sabedoria, ela não está necessariamente somente nas coisas seculares deste mundo, há uma formação acadêmica, uma profissão, isso também, claro. Mas ela está também, né, para um homem temente a Deus, ou uma mulher temente a Deus, a sabedoria também é através da palavra, né? Como tem uma passagem que cita assim, né, que o Eterno fala, né, meu povo perece por falta de conhecimento. Então é muito importante a gente buscar, né, ter uma vida de erudição, de autodidata mesmo, de estudar. Entenda que você ter uma vida intelectual não é necessariamente somente num banco de uma faculdade, de uma vida mais especificamente acadêmica. Claro, não é errado isso. Sim, você deve fazer, mas eu digo que você dentro da sua própria casa, você pode buscar por conhecimento, desde que você tenha uma disciplina de organização, de horário, de métodos de estudo, de organização daquilo que você realmente quer aprender, eu acredito que você vai ter uma profundidade talvez até maior do que você poderia ter, de repente, numa sala de aula, tá bom? Perfeito? Lá em Provérbios 3, capítulo 3, versículos 13 a 15, bem-aventurado é o homem que acha a sabedoria, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, né? Bem, e a quinta máxima que o homem virtuoso deve buscar para a sua vida, né, deve colocar de uma forma intensa, de uma forma pujante, buscar por isso, né, é o prazer em servir ao cuidado da saúde, como eu citei anteriormente, né. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 a 20, né, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. E o que é glorificar a Deus em nosso corpo? É a gente não se tatuar, como, por exemplo, eu me tatuei quando eu era jovem, né? E é uma baita de uma besteira, porque além de ser pecado, você tem um material químico que vai estar sempre gerando uma reação no seu corpo sempre vai estar tentando se defender daquele material químico que está liberando toxina ao longo de toda a sua vida no seu corpo, e bem, isso pode gerar uma doença autoimune, é um problema. Eu fiz tatuagem ainda na minha juventude e me arrependo, né? Só que até onde eu pesquisei também, o processo para você remover essa tatuagem com laser, ele é tão danoso, talvez se não até mais, do que a própria tinta da tatuagem na pele. Então eu tenho, já pedi perdão a Deus. E, cara, mesmo que hoje, com a mentalidade que eu tenho, mesmo que hoje eu não estivesse nos caminhos do Eterno, mesmo que hoje eu não tivesse consciência que é pecado ou não, ainda assim eu não faria tatuagem, tá bom? Primeiro, por saber que isso é danoso, e segundo, porque, sabe, aquela vibe passa, né? Então eu tenho tatuagens hoje aqui que não tem nada a ver com a minha mentalidade, com a minha ideia, com as minhas crenças, com a minha filosofia de vida hoje, entende? Então isso passa. E, bem, o que eu sugiro para você, se você ainda é jovem, ou se você ainda já é uma pessoa mais velha, mas está pensando em fazer tatuagem, não faça. Pensa bem, tá bom? Beleza? E isso é uma forma de você glorificar a Deus com o seu corpo, é você ter uma boa alimentação, é você não entregar o seu corpo aos desejos carnais, né? É você realmente não fazer relação sexual com qualquer pessoa, né? É você, lá no começo, como, né,
ter na constituição de uma família, de uma esposa, de filhos, de um marido, no caso, se você for mulher, tá bom? É você não beber, né? Não ser dado ao álcool, ao vício, ao cigarro, ao tabaco, né? Enfim, tudo aquilo que vai, de alguma forma, danificar o seu corpo, tá bom? Bem, acho que é isso que eu queria trazer aqui, né, como reflexão eu passei o dia pensando nesse tema, né, através de algumas leituras que eu estava fazendo, né, e veio aqui à minha memória esses princípios da formação de um homem virtuoso. Entenda que tudo isso ele deve ser constantemente praticado. Isso aqui não deve ser algo, um jugo, algo pesado, algo forçado. Isso aqui deve fazer basicamente parte da conduta, né, de você, e assim como eu também, queremos cada vez mais nos tornarmos homens virtuosos, tá bom? E a gente pode sim, né, olhar para esse cenário de uma forma oposta e se aplicar perfeitamente também à vida de uma mulher virtuosa, tá bom? Bem, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha esse vídeo de repente com alguém que você sabe que vai trazer alguma edificação, né, seja espiritual, seja de expansão de consciência, tá bom? Deixa seu like e até o próximo vídeo.